aí, galera, beleza? Mais uma aula do professor Alex Homero, nosso canal no YouTube. E hoje vamos falar sobre o gênero jornalístico, beleza? Ok, tudo bem? Vamos começar com gêneros textuais, galera. Bom, os gêneros textuais é um assunto bastante recorrente lá na prova do Enem, beleza? Ficar muito atento a esse assunto aí, pessoal. Nunca vi o Enem sem gêneros textuais, por exemplo. Nunca vi, tá? Agora, cada vez mais outros vestibulares estão usando os gêneros textuais. Mas gêneros textuais é tão grande esse assunto, é tanta coisa. Calma. Vamos ver aqui por blocos. Serão várias aulas, porque os gêneros textuais são muito grandes. Ao contrário dos tipos textuais, você que não assiste aula de tipos textuais, importante. Não dá para entender os gêneros textuais sem os tipos textuais. Não dá para entender tipos e gêneros, que são as diversas formas de comunicação, se você não souber os efeitos de sentido. Por isso que eu gravei 2 aulas de semântica para você. Acesse as aulas anteriores. Por quê? Agora é hora de você usar figuras de linguagem. Tem lá a parte teórica, a parte de praticando, que é exercício. Funções da linguagem. Tem a aula teórica e a aula de exercícios. Semântica 1, semântica 2, tipos textuais 1 e 2. Por quê, pessoal? O Enem vai trabalhar gêneros, as diversas formas de texto. Uma propaganda, um poema, um pedaço de uma entrevista, uma receita, tá? Uma tabela, um infográfico, um hipertexto, tantas vezes na prova. Tudo isso são gêneros textuais. E neles, para poder o processo comunicativo se efetivar, lá você vai usar os efeitos de sentido. Por isso eu tenho que ter noção de figura de linguagem, de ambiguidade, duplo sentido, aulas que estão aí no canal, você pode assistir a qualquer tempo. Beleza? Tranquilidade? Hoje vamos ver uma geral de gêneros textuais, mas especificar um que esteve em todas as provas do Enem, o gênero jornalístico, notícia, entrevista, editorial, uma questão bem complexa que já caiu na prova, tá? Inscreva-se no canal, dá o seu like, gostei. Você inscrito, vamos ter uma aula exclusiva para vocês, resolução de questões de todos os assuntos até agora tratados no canal. Vou avisar para você, fica esperto aí, tá bom? Vamos lá então, conceito geral de gêneros textuais, pessoal. A mesma coisa de gêneros discursivos. Tem um teórico, um russo, Bakhtin, olha o nome dele, Bakhtin. Ele criou o chamado gênero de discurso. As diversas modalidades de texto em que nós usamos o discurso, ou seja, a intenção comunicativa para chegar até um público, um leitor, um público-alvo, um interlocutor. Bem, de lá para cá os termos foram mudando. O termo gêneros textuais, Luiz Antônio Marcucci, um excelente professor da Universidade do Pernambuco, tá? Ele resolveu usar o nome de gêneros textuais porque, na visão dele, o discurso se dá em diversas formas de texto, tá? Agora, os gêneros textuais e gêneros discursivos, então, são sinônimos para nós no Enem, no nível aqui de ensino médio. Ensino superior é outra coisa, tá? Qual é a novidade? O que percebeu o Antônio Marcucci, pessoal? Dos grandes teóricos e muitas vezes citado na prova. Que os gêneros textuais, ou seja, as formas de comunicação vão se modificando. Então, nós hoje somos muito mais da galera digital, né, das mídias digitais. Então, dos gêneros jornalísticos digitais, como, por exemplo, um Twitter. Tá? Mas nossos avós, nossos pais usaram outras formas de comunicação. Algumas formas de comunicação caíram em desuso. Outras continuam. Outras foram sendo adaptadas. Por isso você diz que são aspectos temporais. Será que as meninas ainda usam o diário? O diário físico para escrever o seu dia a dia, tal, seu desabafo, alguma coisa, usa, ainda tem. Mas o blog, ele meio que adaptou algumas coisas do diário e, obviamente, captou algumas características importantes. Não deixou de existir o diário por causa disso. Então, as formas de comunicação, elas vão sendo adaptadas, inovadas, tá bom? É a primeira grande característica dos gêneros textuais. Outra coisa muito importante dos gêneros que são formas de comunicação. Então, se eu sou um jornalista, eu vou usar com você alguns gêneros para comunicar a informação para você. Eu posso usar uma notícia, eu posso usar uma reportagem, eu posso fazer uma entrevista com você, eu posso fazer uma editorial, eu posso fazer um artigo de opinião e você pode se corresponder com o meu jornal por uma carta de eleitor. Todas essas que eu citei são formas de expressão do gênero jornalístico, beleza? Então são formas ali que a gente se comunica. Mas pode ser uma propaganda, pode ser uma charge, pode ser uma tirinha,
é um assunto vasto, fique ligado até o final, vou lhe mostrar como é que ele foi cobrado no Enem, questões fáceis e medianas, tá? Teve só uma que foi um pouquinho complicada, beleza? E lembrar que nas próximas aulas veremos outros gêneros textuais. Mas, continuando aqui, a base de conceito para você variam de acordo com o contexto. Por exemplo, se eu estou no meio da publicidade, o contexto de anunciar um curso online do professor Alex Homero, ARL Linguagens, para você, tá? Então eu vou usar, obviamente, formas de expressão ou formas de comunicação que estejam mais caracterizadas no meio digital. E o contexto, se é de aula, o meu foco é o meu público-alvo, aluno. Então, toda forma de expressão, todo gênero textual, ele tem um público específico. Então você vai trabalhar a estrutura, a forma de composição, os objetivos comunicativos de acordo com isso. Não adianta nada eu divulgar um curso online de linguagens lá num canal que vai falar sobre gastronomia. A galera não vai querer saber disso. Então, todo meio de comunicação tem que ter a sua função social. Para que serve uma notícia? Para que serve uma tirinha? Para que serve um infográfico? Para que serve uma anedota? Ele nem cobrou anedota. E a piada? Ele nem cobrou piada. E o hipertexto? Ele nem cobrou hipertexto. E a FUVEST, hein? FUVEST usando questões, olha só, a FUVEST está emenzando a FUVEST, olha aí, um neologismo, né? A FUVEST usando propaganda social. Nossa próxima aula vai ser o gênero publicitário, hein? Também 100% de presença no Enem. FUVEST cada vez mais utilizando características dos gêneros textuais também. Então, contexto, função social, qual o objetivo comunicativo? Se eu pretendo, obviamente, fazer uma aula para informar você, então eu já estou dizendo, meu objetivo comunicativo é aula. Essa aula de X, sobre gêneros textuais, qual é o meu público-alvo, qual é o meu contexto? É o aluno, não vai fazer o Enem, vai fazer FACID, vai fazer a Nova FAP, vai fazer aí outros vestibulares, o S, o FT, o EMA. O EMA também, prova muito aproximada aí já da ideia do Enem. Tudo bem? Beleza? Então, gêneros textuais, formas de comunicação e expressão, e variam de acordo com a intenção comunicativa e também o contexto. Avançando, pessoal. Bem, existem dois grandes grupos de gêneros textuais. Um deles, os literários. Na competência 5 do Enem Literatura, teremos nossa playlist de literatura e também de história da arte. Eu disse, aqui vai ser um curso completo de linguagens para você. Beleza, galera? Lírico, onde tem as poesias, vai prevalecer a subjetividade, o sentimento. Então, quais são os gêneros textuais do lírico? Soneto, elegia, haikai, idílio. Por exemplo, narrativo, onde narra, primeira, terceira pessoa, papá. Teremos aqui, inclusive, gente, nós que já falamos na aula, assiste nas aulas anteriores, de tipo narrativo, falei de narrador, discurso, vamos ter aqui alguns tópicos importantes sobre como melhorar a sua interpretação de texto, principalmente em textos poéticos e narrativos, beleza? Então, no gênero narrativo, eu tenho o romance, a crônica, a novela, tá? Eu tenho o conto, tudo bem? O microconto são formas narrativas. E o dramático, nós temos os seguintes gêneros textuais, o alto, Alta Compadecida, Alta Barca do Inferno, a farsa, o drama, a comédia, a tragicomédia e a tragédia. Me lembrei aqui de Romeu e Julieta de Shakespeare. É um gênero textual, a tragédia. Beleza? Então esses são os gêneros textuais literários. Veja que eles são 3 grupos. Dentro de cada grupo tem vários gêneros. Beleza? Agora, gente, os gêneros textuais considerados não literários são centenas. São muitos. Eu os agrupei em 4 aqui, ó. 4 modalidades. O jornalístico é a aula de hoje. Fica esperto aí. Publicitária, a próxima aula da gente, o digital, é a sequência, e outros gêneros. Só um detalhe, dentro de cada gênero tem os chamadas modalidades discursivas ou modalidades textuais, ou seja, são gêneros. Então a notícia é um gênero, reportagem é um gênero, carta de leitor é um gênero, beleza? Olha o publicitário, propaganda social, classificado, cartaz, outdoor, anúncio, por aí vai. Gênero digital, o Enem já cobrou os conceitos de e-mail, blog 2 vezes, hipertexto 8 vezes, 11 provas, 8 vezes hipertexto. E o meme, meu Deus, o meme tão comum no dia a dia, né? Meme também é um gênero textual muito importante dentro do grupo digital. Outros gêneros, eu nunca vi o Enem sem charge. Charge, tirinha, cartoon, vamos ver as diferenças, beleza? Tabela, nossa, até na redação, na matemática, infográfico. Quase sempre para a redação tem lá um infográfico para você analisar, beleza? Já caiu o dicionário, resenha, horóscopo, piada, anedota, biografia.
E história em quadrinhos, onde temos as tirinhas, é um grupo deles. Então, esses são os gêneros textuais considerados não literários. Neles é que você vai usar os efeitos de sentido. Por isso é importante assistir às aulas de semântica. Vão cobrar, em cima dos gêneros, funções da linguagem. Vão usar figuras de linguagem, principalmente o texto literário. Vamos ficar ligados. Beleza? Galerinha? Agora, vamos especificar o gênero jornalístico. Finalidade. Qual o grande objetivo comunicativo desse gênero? Informar. Informar. O mais simples, o mais objetivo possível. Passar uma informação para você. Agora, claro, se é jornalismo, não é literatura, o foco não é conotação, não é encantamento. Por isso que a linguagem é denotativa. Claro, gente, espera-se desse gênero que o produtor do texto, o emissor, o jornalista, ele vai usar a norma padrão da língua, ok? Então a formalidade aqui deve prevalecer, tudo bem? Função da linguagem referencial. Olha, você que fez Enem 2019, 2 questões de função referencial. 2018, uma questão de função referencial. 2017, uma questão de função referencial. O que é que esses textos tinham em comum? Ou eram notícia, ou era revista, ou era um fragmento de reportagem. Então você já vincula jornalismo, já saca logo. Tende, olha para a fonte da questão lá. É revista, é jornal, disponível, UOL, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tal. Já é um direcionamento para a função referencial, se o gênero jornalístico. Prova da UEMA de 2018 também. E na FACID 2019.2 também caiu função referencial, beleza? Se espera aí impessoalidade, obviamente, tá? Claro. Nós vamos ver depois que uma das modalidades pode ter um pouco de pessoalidade, que é a carta de eleitor, eu vou chegar lá. E claro, o jornalístico, qual é o meio de comunicação? Um jornal, uma revista, tá? Hoje tem Twitter, as redes sociais também são formas, são meios em que o jornalismo se faz, beleza? Bom, mesclam-se os tipos textuais. Claro, né, galera? Dentro dos gêneros você vai usar os tipos. Então, tá aí, ó, todos os tipos podem acontecer, beleza? Todos. No caso do jornalismo, muitas vezes você vai ter o agrupamento. Nada impede de você ter 2 tipos ou 3 tipos textuais no mesmo gênero. Então você vai ver, por exemplo, aqui na notícia, que o expositivo descritivo prevalece. O narrativo também, em alguns momentos, na reportagem, a gente vai ver no artigo de opinião, ele tem que ser dissertativo ou argumentativo, então você pode mesclar os tipos textuais, beleza? Lembrar que você que não viu essa aula, assista a aula de tipos textuais, são 2 aulas lá, para você ficar ligado e não se atrapalhar aqui. A ordem que eu estou gravando as aulas tem uma lógica. Então, assista figuras, aí depois exercita figuras. Assiste funções, exercita funções. Vem para a semântica 1, vem para a semântica 2. Vem para tipos textuais, descritivo e narrativo. Vai para tipos textuais, injuntivo, expositivo, dissertativo. Gêneros textuais. Vai ter uma sequência lógica. Beleza? Galera, há modalidades que a gente vai ver aqui que você vai ter um posicionamento. E aí, preste atenção. Eu coloquei bem aqui impessoalidade. Beleza? Claro, ou seja, você não, a primeira pessoa, a subjetividade, mas temos modalidades em que você vai ter que se posicionar. Se você vai se posicionar, já não é mais impessoal, já não é mais imparcial. Só que como um todo, predominantemente, o gênero jornalístico ele é impessoal e imparcial. Beleza? Mas há modalidades em que você se posiciona sobre algo a ser falado. Galerinha, um básico do gênero jornalístico, seja qual for a modalidade, responder esses questionamentos aqui. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Tá? Seja uma notícia, uma reportagem, tem que atender esses 6 comandozinhos aqui. Ó. O que, quem, quando, onde, como, por quê. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos para o primeiro agora. Primeiro gênero textual, para vocês terem uma ideia, tá? Contando de 2009 a 2019. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 11 Enems. Eu não vou nem contar a prova PPL e as aplicações outras que tivemos. 11 provas do Enem, 6 questões de notícia. Perguntando características de uma notícia, dava um texto, perguntava se o gênero era notícia, ou seja, não é para ser uma questão difícil. Mas preste atenção, tá? Primeiro, notícia,
Objetividade. Aqui tem que ter impessoalidade, porque o foco é informar sem posicionamento. Beleza? Rápido, curto, que a gente tem que ser ligeiro, porque a notícia é para ser impactante. Ó, isso aqui, pum, beleza? Dada a notícia. Predominantemente positivo, porque você não vai ter dissertativo aqui, porque eu não tenho, ó, não, isso é muito importante, você responder uma questão em 2016, ó, não há caráter opinativo. A notícia é só para dar informação. É a impessoalidade total, a imparcialidade total. Descreve, narra ali rapidinho, expõe, pum, acabou. Beleza? Tudo bem? Bom, vamos dar um exemplo? Antes disso, característica. Uma notícia também tem, e achei interessante, porque na prova PPL apareceu uma palavrinha, essa palavrinha aqui, lead, ou lead, tá? E um aluno professor, que palavra era aquela? Eu até brinco, às vezes eu acho a prova PPL mais difícil do que a que todo mundo faz normalmente, né? Galera, toda notícia, tá aqui uns iconezinhos, né? Lembra dos signos visuais? Olha aqui, eu tenho ícones e eu tenho símbolos, tá bom? Depois eu relembro para vocês isso daí. Uma notícia deve atender, além daqueles questionamentos, divide-se rapidamente nesses 3 blocos. Título, quanto mais chamativo o título, obviamente mais te atrai para a notícia, né? Lead ou leads é logo o primeiro parágrafo. Imagina a redação, seria a sua introdução, né? Onde você já tem que dar umas pistas de resposta para essas perguntas. Porque senão você nem vai ler a notícia. Então, título, subtítulo é opcional, tá? Pode ser, pode ter, é opcional. Subtítulo também deve trazer, se você botar subtítulo na notícia, ele também tem que dar uma resumida no que vai ser dito no resto da notícia. Então, título, lead, introdução, primeiro para ter que responder essas perguntas, e o corpo da notícia em si, ou seja, o detalhamento daqueles questionamentos, tá? Então, voltando aqui, ó, beleza? Ok? Objetividade, texto curto, simples, não há posicionamento, não tem o uso da primeira pessoa. Tudo bem aqui? Beleza? E temos aqui essas 3 características muito importantes. Tá bom, pessoal? Tudo bem até agora? Tá? Muito importante você observar essas características aqui, tá? Bom, agora, eu quero observar com você aqui, tá? Só para você ver um exemplo, exemplificando. Vestibulares suspensos. O que fazer? Tem título. Isso aqui seria o título. Tudo bem? O título está bem aqui. E aqui embaixo, que é que eu tenho aqui, um subtítulo. Aí que eu falo, é opcional, tá? Pensar nos processos seletivos que serão realizados no fim do ano e no Enem é uma excelente alternativa. E aqui o corpo da notícia em si. Olha aqui a lead. Quase 50 dias frequentada da pandemia. Aqui é 2 de maio, né? O acesso, mas essa notícia já foi semana passada, tá? E Babi vai falar aqui o resto do que fazer. Inclusive, tá dando uma dica legal aqui, ó, gente. Aproveite para conhecer melhor as universidades que você vai fazer, tá? Veja se tem peso na prova do SISU. Aliás, quando for usar o SISU, tem aplicação de peso. Outra ideia é fazer as provas anteriores, isso é sempre importante. Inclusive, desenvolver a redação, tá? Então, observe. Que bem aqui, eu tenho as características de uma notícia. Tem lá o título, subtítulo opcional, a lead e também o corpo. Beleza? Opa, temos aqui uma participação. Vamos interagir. Vamos ver aqui. Olá pessoal, sou o professor Ismar Tavares, professor de História. Estou aqui para dizer a vocês que o professor Alex Romero está com um canal maravilhoso com dicas de linguagens. Vá lá, se inscreva, quantas informações importantes para te ajudar nos vestibulares. A propósito, Alex, estou aqui com uma dúvida. Qual é a diferença entre reportagem e notícia? Professor Ismar, um grande abraço para você. Meu amigo, é notícia e reportagem. Muita gente confunde isso, não é não? Vamos ver a diferença? Bora conhecer? Reportagem. Professor Ismar Tavares, para você que tem dúvida, o Enem cobrou essa diferença numa questão lá em 2015. O que é uma reportagem? Um aprofundamento da notícia. Pegue tudo da notícia, só que agora você vai aprofundar. Normalmente a reportagem pega temas sociais, políticos, econômicos, né? Temas bem polêmicos e específicos. Pega a notícia e aprofundar. Aprofundar com o quê? Mais dados, vai botar gráfico, vai botar informações, vai ter depoimento, vai ter entrevista. Já eu falo sobre entrevista. Já eu falo sobre entrevista. Também é jornalístico. Você acrescenta, dá mais volume à notícia. Tudo bem? E claro, agora a reportagem ela tem um caráter mais opinativo. Notícia não.
Então vai vendo a diferença, né? Reportagem, aprofundamento da notícia. Entra o caráter opinativo. Mais dados, mais informações, mais corpo, tá? E por vezes a reportagem, ela também é uma forma de investigação. Você vê várias reportagens aí denunciando, corrupção, não sei o que, não sei o que. É um aprofundamento de uma notícia que foi dada muitas vezes de uma pequena investigação. Outra coisa importante, tá? Voltando aqui da reportagem, tá? Cuidado! Se na notícia mesclam-se caráteres expositivo, narrativo e descritivo, na reportagem, além desses tipos textuais, se vai ter opinião e argumentação, vai entrar o tipo argumentativo, aliás, o tipo dissertativo argumentativo. Beleza? Sou Ismar, grande abraço aí, siga o nosso canal também, ele tá lá ligado, dá um like lá para nós, beleza? Já já tem questão, não sai daí não. Como isso foi cobrado no Enem? Calma. Próximo, já foi notícia, reportagem, entrevista. Que, aliás, a reportagem usa muito a entrevista, beleza? Qual a ideia? Interagir. Mas eu vou entrevistar vocês. Eu sou entrevistador, vocês são entrevistados. Interlocutor 1, interlocutor 2. Ou emissor da entrevista, receptor, espectador. Tá? Dialogal. Atenção, prova de 2017, tinha uma questão que tinha lá um diálogo, tinha lá entrevista, dizia que era jornal, e perguntava qual era a característica estrutural mais importante da entrevista. Resposta: caráter dialogal ou dialogismo. Gente, esses tópicos eu boto aqui porque cai na prova, gente. Tá? Olha só, presta atenção. A entrevista, tá aqui, ó, papum, papum. Ela pode ser transcrita depois, não pode? Você tem que fazer a transcrição literal. Por isso que o discurso direto e indireto pode acontecer. Normalmente, quando você quer colocar, estou entrevistando o Alex, e o Alex deu uma risada, o cara bota lá entre colchetes ou parênteses, risos, entendeu? Para dar mais ainda veracidade àquela entrevista. Isso quando ela for transcrita. Mas em ambos, a oralidade prevalece. Porque a entrevista é oral, pergunta, responde, tá? E muitas vezes, as entrevistas, quando associadas à reportagem, muitas vezes vão servir para você que está assistindo, além de ter a veracidade, uma opinião diferente sobre aquele assunto. Então desenvolve o teu senso crítico de alguma forma. Forma um caráter opinativo. Tá bom, pessoal? Bom, uma entrevista pode ser individual, pode ser uma entrevista coletiva, às vezes está lá o presidente, o governador está lá, alguém importante, aí tem várias pessoas entrevistando uma pessoa. Uma entrevista de emprego, onde você tem que manter o grau de formalidade, obviamente, isso é importante e tal. E também, obviamente, jornalística, que eu acabei de falar para vocês. Tudo bem, pessoal? Editorial. Foram 3 questões sobre editorial no Enem. Tá? A última foi em 2016. Tá? Qual é a diferença do editorial, que também pertence ao grupo jornalístico? Tá? Quem escreve, quem fundamenta a opinião, olha só, há um posicionamento. Se há um posicionamento, esquece a impessoalidade. Não é isso? Quem vai escrever editorial vai se posicionar de forma crítica opinativa sobre algo. Mas não é o Alex que escreve, não é o William Bonner, não é o Boris Casoy, não é nenhum jornalista, porque o editorial tem essa característica. Quem escreve é uma terceira pessoa, é o veículo de comunicação. É como se o próprio jornal, a própria revista, elaborasse um texto crítico opinativo sobre um tema polêmico da semana. Um editorial é sempre temporal, é sempre características de um tema atual. E quem escreve não é o Alex, a Maria ou o João, não é uma pessoa, não se personifica. É o jornal, é a opinião da Veja, é a opinião da Isto É uma colocação, é um ponto de vista da Folha de São Paulo, do jornal o Globo, por aí vai. Cuidado com isso aí. Não é um jornalista que assina, e sim o grupo de comunicação, o veículo de comunicação em si. Tema atual, já falei, muita objetividade, tá? E como o editorial é opinativo, ele segue igual a tua redação que tu vai fazer no Enem aí, ó. Tá vendo aí, ó? É dissertativo argumentativo. Por quê? Eu vou procurar convencer. De alguma forma, eu vou emitir uma opinião e vou ter dados, vou dar um convencimento. Só que esse texto aqui, editorial, ele é mais curto, tá? Ele é parecido com a redação do Enem também. A diferença é que você, muitas vezes, não é obrigatório, no editorial, propor soluções para resolver o problema. Mas tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento e tem que ter conclusão. Tudo bem até agora? Vamos lá? Carta de leitor. Tivemos só 2 vezes na prova, já faz tempo. Um em 2014, eu acho, ou em 2016, tem um tempinho. Imagina você está assistindo lá, você lê uma matéria,
no jornal, numa revista, e esse jornal, essa revista, é uma forma que ela tem de dialogar com seus leitores. Abre um espaço, uma seção do leitor. Então o leitor escreve uma carta. Essa carta deve ser pequena, obviamente, tá? É curta. Onde você vai interagir. Quando você vai falar sobre a matéria, você pode dar lá a sua opinião, você pode só concordar, elogiar, pode fazer uma crítica e pode até sugerir novos temas. Olha, em cima disso, seria bom também, quem sabe, fazer uma reportagem sobre isso, ou uma matéria sobre isso, ou pautar isso e aquilo, tá? Normalmente se exige sempre a formalidade, mas como vem do leitor, pode, se a revista quiser, manter a linguagem própria do leitor, aí é possível que venha com uma certa coloquialidade. Normalmente os jornais, as revistas, eles dão uma apurada, né? Eles dão uma... Se tiver algumas coisas muito absurdas gramaticalmente, eles fazem correção. Ou pode manter do jeito que está. Muito importante, tá? Numa carta de leitor, você vai dirigir-se ao jornal. Parabenizar a revista Veja, né? Ou alô, galera do Globo, ou queridos colegas, ou querido jornal tal. Pode ser. É opcional, vocativo, tá? Aí eu tenho a introdução. Rapidamente você vai falar do que você vai falar, de que matéria, você vai se situar, desenvolve, conclui, faz a observação, um abraço a todos e até a próxima, tal. E você pode identificar se é Alex Homero Lima, completamente, ou ARL, a cidade, o lugar que você nasceu, aliás, que você está falando, tal. Isso também é opcional. E lógico, vamos lá ver se a revista vai publicar ou não a sua opinião sobre aquela matéria. Trouxe um exemplozinho? Trouxe. Olha essa aqui, tá? Para nós, eu sair aqui da tela. Deixa eu sair aqui da tela para você. Bom, nós brasileiros estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos. Sem traumas. Veja que é pequeno, o texto não é grande, tá? Está se posicionando. Provavelmente o tema foi uma coisa sobre casamento, sobre traição, né? Aí, bastante interessante a reportagem sobre separação, tá vendo? Você vai situar sempre qual é o tema que você está abordando. Você está respondendo uma carta de leitor sobre uma matéria que você leu, tá? Faz alguns questionamentos. E olha só, será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas de separação? Não seria mais outro. Está fazendo uns questionamentos, né? E até está colocando aqui, né, uma ideia, uma sugestão aí de pauta para a próxima matéria. Tudo bem? Beleza? Bom, para finalizar aqui, artigo de opinião, cara. Olha, na universidade eu vou fazer muitos artigos, né? Já está dizendo, se o artigo é de opinião, você vai se posicionar. Se você vai se posicionar, é o seu ponto de vista. Pode ser em primeira, pode ser em terceira pessoa. Em ambos os casos, identifica-se quem está escrevendo o artigo, tá? Esse artigo de opinião, ele pode ser feito dentro de uma coluna no jornal, aí é um espaço maior, não é tão pequeno como a carta de leitor, tá? Ele pode ser publicado em revistas ou mesmo, obviamente, em qualquer outro meio de comunicação, beleza? Exige formalidade. Normalmente você trabalha com os temas, você vai opinar sobre um tema mais atual, normalmente são temas polêmicos, muitas vezes, né? Os verbos no presente usa-se muito imperativo também, tá? E como segue um caráter opinativo, dissertativo, argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Galerinha, agora é hora de questão, tá? O tempo está rolando já para você. Vamos pensar um pouco. Acabou. Vamos lá? Caráter expositivo, descritivo e narrativo, ao mesmo tempo. Apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. E aí? Qual dessas quatro aí? Bom, vamos lembrar aqui que reportagem e editorial são duas modalidades, dois gêneros textuais do grupo jornalístico que tem caráter opinativo. E você vê que não falou nisso. Então já elimina. Ou é entrevista ou é notícia. E aí? Exatamente, notícia. Próximo. É um texto jornalístico que informa, beleza? Ao mesmo tempo, cria uma opinião nos leitores, o que configura uma função social importante. Aí pode ser entrevista, pode ser reportagem, pode ser editorial. Como é que eu vou diferenciar agora? Nesse caso, uma reportagem.
tem como função a apresentação e defesa do ponto de vista do periódico. Periódico é o jornal ou a revista. Olha a diferença aí do 2 para o 4. Reportagem editorial tem a mesma finalidade. Opinar, criticar, obviamente se posicionar, mas a reportagem é um tema social, econômico, político e você vai ter alguém fazendo reportagem, um repórter, um jornalista. O editorial é o próprio periódico abordando um tema da semana. Tudo bem? E por fim, a entrevista. A ideia da entrevista é transmitir a opinião das pessoas. Você vai falar diretamente ali para o repórter, para o jornalista. Tudo bem? Agora, como foi no Enem? Olha só esse texto aqui. Tem um título. Fraudador é preso por emitir atestados Correio de Português. Só pegaram o cara por causa disso. Aqui, cara, primeira dica. Vai lá para a fonte da questão, pessoal. Tá bem aqui, ó. Revista Língua Portuguesa. É uma revista. Lá vem questão de grupo jornalístico. Beleza? Tarapapá. Vou aqui para o enunciado. Tempozinho na tela para você. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com coisas escritas. Por isso que é bom ler o enunciado, porque quando for ler o texto, eu já sei do que se trata. Ele já me dá uma resumida. Então ele quer saber sobre o assunto, a organização e os recursos linguísticos. Nós já fizemos uma aula de recursos linguísticos e de recursos expressivos, hein? Semântica 1, semântica 2. Assistam. Depreende-se que esse texto é o quê? Esse texto é um conto? É uma notícia? É uma crônica? É um editorial? É uma piada? Galerinha, volta lá. Olha aí. Piada não vai ter esse título todo assim. Já desconfie. Conto. Cara, é uma revista de língua portuguesa. Está falando sobre o cara que foi preso, o criminoso. Papapá. Teria que ter a linguagem literária. A gente lê aqui, ó, da notícia. Como é que foi que funcionou, boletim de ocorrência. Como é que funcionou o esquema. Ele foi indiciado, atropelou a gramática, por isso foi preso. O pessoal desconfiou que esses atestados estavam estranhos, tinham muito erro de português. Então isso aqui, pessoal, atende àquela demanda. O que, quem, quando, como, por quê. Ou seja, o que nós temos aqui? Uma notícia, galera. Porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador. O próprio título já dá a ideia. E aqui o enunciado também ajuda. Letra A, por que não é conto? Não está falando de problemas existenciais, né? Não é um Guimarães Rosa, não é um Machado de Assis, não é um Clarice Lispector aqui. Crônica. Sabe que a crônica tem a crônica literária, vamos ver lá no gênero narrativo, né? Tal. E temos a crônica jornalística, que é você pegar um fato cotidiano e fazer umas metáforas. Não se encaixa nenhum dos dois aqui, tá? Editorial, olha aí. Por que não vai ser editorial? Porque editorial seria um comentário geral sobre uma notícia polêmica, mais abrangente, social, econômico ou política. Aqui é um tema de uma prisão, tá? Então não seria o tema do editorial. E observação, o editorial não teria ali aquelas características, porque é a introdução, a desenvolvimento, a conclusão, e não a ideia de atender às demandas de uma notícia. Piada, poderia até ser, né? Que o cara ter preso porque errou, mas não é o foco, não é esse gênero. Apresenta o assunto, a organização e o recurso de uma notícia. Tudo bem, pessoal? Beleza? Já te convido para a próxima aula, gênero publicitário. E olha, em breve, estou organizando uma lista com todos os assuntos que trabalhamos e uma live exclusiva para você que está inscrito. Incentivar você a se inscrever e dar o joinha para a gente aí, para você poder participar. Beleza? Um abraço, grande abraço para nós. Vamos para frente, vamos focar, esquece pandemia e vamos estudar. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!